Minha cara Márcia, que preside, e caríssimo custódio, pessoas de quem eu cumprimento todos aqui presentes. Como os senhores perceberam, nos meus 84 anos, a artrite ainda não atingiu o cérebro, mas o físico aqui está. E eu brinco sempre que, antes de sair para qualquer palestra, eu, acordando, vejo jornais. Se o meu nome não estiver no necrológico, daí eu vou. A exposição que eu pretendo fazer aos senhores está vinculada a essa ação de 2028, na qual, enfim, nós propusemos, em função da grande celeridade da nossa justiça, em 1999, estamos comemorando, portanto, 20 anos desta ação que tramita, embora tenhamos tido liminar desde o início, desde a primeiro liminar monocrática por parte de Marco Aurélio de Mello, e depois, em plenário, sendo o relator Moreira Alves, e por 10-0 entenderam que as teses que nós estávamos apresentando lá eram teses corretas. Nessa ação direta de inconstitucionalidade de 2028, nós apresentamos algumas teses que nós estamos absolutamente convencidos, até porque a Constituição brasileira, quando discutiu o sistema tributário, eu não só participei de audiências públicas, como na subcomissão de tributos com Dornelles, Fernando Bezerra, Paturi, o Mussademes, os deputados que estavam lá. Depois da minha exposição, nós ficamos em contato permanente até que o anteprojeto da subcomissão de tributos fosse para a comissão de sistematização. E alguns dos dispositivos que estão lá, dos artigos 149, 145 a 156, foram de redação minha. Inclusive aquele que salvou o Código Tributário Nacional, que quando Dornelles me enviou a última versão aprovada pela subcomissão, lá estava, que dizia que lei complementar disporá sobre normas gerais e especificavam quais eram as normas gerais. Eu liguei para o Dornelles, na época nós tínhamos um contato via fax, e naquela ocasião, quando eu observei a ele que ele tinha incinerado metade do Código Tributário Nacional, que tinha eficácia de lei complementar, o Dornelles disse, mas eu não posso fazer mais nada, porque isso foi aprovado pela subcomissão. Disse, Dornelles, mas não foi a intenção de vocês eliminarem metade do Código Tributário Nacional, dizendo quais eram inúmeros clausos, quais eram as hipóteses que a lei complementar teria que definir, e as normas gerais. Eu digo, por que não colocamos um adjetivo aí, como se fosse uma introdução da comissão de redação, e na qual se colocaria normas gerais disporão, especialmente, tornando aquela lista de inúmeros clausos uma lista exemplificativa. Isso é excelente ideia. E ele colocou, e nós salvamos com isso, com um telefonema de quase 1 hora, todo o Código Tributário Nacional como lei complementar. Eu estou dizendo isso porque esse comentário nós fizemos depois num programa com o Ferreira Neto, mostrando como se salvou, com um único advérbio, o Código Tributário Nacional. Por que eu digo isso nessa introdução? Por uma razão muito simples. É que no sistema tributário nós discutimos profundamente a questão das imunidades. As imunidades, quando alguns deputados me perguntaram durante a audiência pública, mas isto é renúncia fiscal? Eu disse, não há renúncia fiscal nas imunidades. Imunidade é uma vedação absoluta do poder de tributar colocado pela Constituição. Quando o legislador supremo define o que é um Estado democrático de direito, define quais são os limites daquela sociedade, qual é o modelo do sistema jurídico que criou, ele representa o pensamento da nação na medida em que a nação o elege para definir qual é o sistema que deseja. Ora, no momento em que eles colocaram as imunidades, em primeiro lugar como cláusulas pétreas,
como cláusulas de direitos e garantias individuais, daquelas entidades que asseguram os cidadãos nos momentos em que o Estado deveria fazer com o nosso tributo e não faz, complementando, portanto, o trabalho do Estado. E, na verdade, no Brasil, fazendo muito mais do que o Estado faz com os nossos tributos, como os senhores fazem em uma filantropia, as imunidades não constituem nenhuma renúncia fiscal. Imunidade é uma vedação absoluta ao poder de tributar. O Constituinte, no sistema jurídico, colocou que as imunidades representam aquilo que o poder público oferta ao particular, para que o particular complemente o serviço que o poder público deveria fazer com os tributos e não tem condições de fazer. Por isso veda qualquer tributação na medida que esta concessão do Constituinte, para que o poder público possa preencher as suas finalidades utilizando o setor privado, para que o poder público possa permitir que a sociedade usufrua de determinados serviços que não têm uma densidade econômica própria, para que esses serviços possam ser, na atividade econômica normal, geradora de riqueza, o Constituinte declarou: está o poder público proibido de tributar, veda a tributação, interdita a tributação para que a sociedade se interesse, alguns segmentos, em ser útil à nação, servindo através das entidades de educação social, como direito, ou aquelas entidades que representam em nível de saúde, que são as duas vertentes do serviço público, possam efetivamente servir à sociedade. Então, quando se fala, dizia eu, em renúncia, não existe renúncia, existe vedação. Quem está vedado de tributar não tem direito. Quando eu ouço de autoridades fiscais dizerem: nós estamos renunciando nisso, ninguém renuncia o que não tem. Se eles não têm o direito de tributar, como é que vão renunciar? E tudo isso foi colocado na ação 2028. Qual é a situação no momento em que o Supremo examinou a 2028? Declarou com muita clareza que, efetivamente, a filantropia era fundamental e o voto memorável do ministro Moreira Alves, que concedeu a liminar e foi acompanhado pelos outros 9 ministros, foram 10 ministros que votaram na ocasião, diz: a filantropia não representa servir gratuitamente à sociedade. Até porque, numa nação não acostumada a fazer doações, fazer com que entidades sirvam sem receber nada, nenhuma contrapartida pelo seu serviço, é efetivamente anular a filantropia. Dizia ele que é até importante que as entidades filantrópicas, que têm uma finalidade, não distribuir aos seus dirigentes nenhum recurso e reaplicar, e evidentemente só pagar aqueles que prestam serviços dentro da entidade, por exemplo, como professores nas instituições de educação. O ministro Moreira Alves colocou que não é da essência da filantropia que as entidades prestem serviços gratuitos. Podem prestar, mas é até normal que venham a cobrar. Essa decisão permaneceu e fomos fazendo adicionais, entrando com petições esclarecedoras e aditivas à ação direta de inconstitucionalidade, na medida que o governo foi alterando gradativamente a lei complementar a lei ordinária 8.212. Tivemos a decisão em 2014. Em 2014, fiz a sustentação oral perante o Supremo, já tínhamos todos os votos favoráveis quando houve o pedido de vista do ministro Deori, e só em 2017 tivemos a decisão definitiva. Na decisão definitiva, ficou
extremamente bem colocada as posições. Porque como o julgamento foi feito juntamente com a repercussão geral que estava em mãos e de relatoria do ministro Marco Aurélio de Mello, a decisão conjunta foi no sentido de preservar toda a espinha dorsal da nossa ação direta de inconstitucionalidade 2028. Vale dizer, não é possível lei ordinária impor qualquer tipo de requisito para gozo da imunidade, senão aqueles constantes de lei complementar. Em outras palavras, o acórdão, tanto da repercussão geral de relatoria do Marco Aurélio, aí com muito mais clareza, quanto um acórdão que deveria ter saído no mesmo dia, mas não saiu, da ADIM 2028, declaravam que nenhuma contrapartida pode ser exigida por lei ordinária. As contrapartidas só podem ser explicitadas por lei complementar. E qual o sentido da lei complementar? Por que o Constituinte colocou a lei complementar? Porque uma lei complementar é de natureza, conformação, é de perfil nacional. A lei complementar, quando diz respeito a normas gerais, e não é uma lei impositiva, como acontece, por exemplo, nos empréstimos compulsórios, ela representa uma lei de orientação explicitadora do princípio constitucional. A lei complementar coloca-se num estágio intermediário entre a Constituição, que dá princípios, a sua explicitação da lei complementar, pela lei complementar, e a definição dos limites em que pode agir o legislador ordinário. Por essa razão, nos próprios comentários que Celso Bastos e eu fizemos da Constituição Federal em 15 volumes, nós mostramos que, efetivamente, é um estágio orientador daquilo que o legislador ordinário pode fazer. Mas como o dispositivo que dizia a respeito às imunidades, diriam que o gozo das imunidades, com os requisitos que seriam colocados por lei, houve da parte dos intérpretes, conveniente e coniventemente, da Receita, dos governos, dos erários, de que, como falava em lei, aquela lei teria que ser lei ordinária. Como no artigo 150, na colocação do inciso 6, na letra C, que diz respeito às instituições de assistência social, se falava a menção nos requisitos de lei, diziam, só pode ser lei ordinária, sem perceber que o 146 da Constituição dizia que as normas gerais serão disciplinadas por lei complementar, sem qualquer espécie de exceção. E o argumento diz, se o Constituinte desejasse realmente que fosse por lei complementar, reiteraria que as imunidades, que são matéria referente à lei complementar, também teria que ser por lei complementar. Na sustentação oral que fiz no Supremo, diz, senhores ministros, é evidente que quando está em lei não precisaria acrescentar lei complementar para justificar a definição de requisitos. Porque se esse argumento conivente e conveniente por parte dos erários fosse precedente, que precisaria colocar o termo lei complementar, teria que pôr lei federal. Caso contrário, nós teríamos leis ordinárias regulamentando as imunidades pela União, pelos estados e pelos municípios, porque é evidente que se os requisitos seriam definidos por lei, e é uma competência impositiva, normativa, por parte de União, de estados e municípios, no nosso pacto federativo, automaticamente, quando se falasse em lei, qualquer lei dos estados, dos municípios, da União, poderiam regular, dentro do seu âmbito de atuação, quais eram os requisitos de imunidades.
Daí o fisco federal disse, não, a lei só pode ser lei federal. Não poderia ser de estados e municípios, porque teríamos aí uma desorganização e cada um poderia ter o seu próprio conceito de imunidade. Daí eu disse, bem, senhores ministros, se os senhores examinarem, não está o adjetivo complementar, mas também não está o adjetivo federal. E quando o Constituinte desejou que lei ordinária regulamentasse matéria de competência de estados e municípios, colocou. Vejam o que está no 24, parágrafo 3º, que diz que nas competências concorrentes, lei federal regulamentará as normas gerais na competência corrente de estados e municípios. Ora, não há o adjetivo complementar, mas não há o adjetivo federal. E se não há o adjetivo federal, tem que revaler a regulamentação do artigo 146, que diz que normas gerais regulamentarão as imunidades. E esse argumento foi tão decisivo que o ministro Luiz Roberto Barroso mudou seu voto, disse que tinha posição contrária. Mas a partir dessa posição, eu entendo que realmente teria que ser por lei complementar. Conversamos logo depois da sustentação, terminado o julgamento daquela, com 4 votos favoráveis, e o ministro Luiz Roberto Barroso disse, não, o argumento me parece realmente, isso de dizer que quando não há lei complementar, é lei ordinária, quando teria que ser uma lei federal, porque não poderia ser Estado e município, isso evidentemente tira a possibilidade de ser lei federal, ordinária, a regulamentar as imunidades. E o julgamento foi, o ministro Theory entendeu que deveria haver alguma fiscalização, foi vencido nos requisitos de 20% e 60%, e entendeu que realmente teria que acompanhar, depois ele se convenceu, e foi essa a decisão final em 2017, no sentido de que contrapartidas só podem ser por lei complementar. Vale dizer, 20% para a educação, 60% para a saúde, não pode ser por lei ordinária, porque isso representa uma contrapartida. Agora, entrou o fisco pretendendo uma reformulação nesse ponto, entendendo que não seria propriamente contrapartida, mas que teria que haver fiscalização, e essa fiscalização a ser feita pelos poderes, União, Estados e municípios, essa fiscalização, evidentemente, teria que ser uma fiscalização para que não houvesse uma autoproclamação por parte das entidades filantrópicas que são por cumprirem exclusivamente o que está no artigo 14 do Código Tributário Nacional. E é isso que está sendo discutido. Nós entramos com esclarecimento nos embargos de declaração, nós entendemos que, inclusive, a ministra Rosa não poderia ser a relatora, porque, de rigor, ela acompanhara o ministro Theory, que nesse ponto tinha sido derrotado, e a matéria entrou em julgamento em fevereiro, e nós tivemos o início da votação, na qual a ministra Rosa Weber entendeu que há unanimidade, esse ponto é absolutamente tranquilo, há unanimidade no que diz respeito às contrapartidas. 20% e 60% estão definitivamente afastados. E há, entretanto, segundo o voto dela e da Carmen Lúcia, a necessidade de haver o SEBAS, a autorização por parte da fiscalização. Não pode exigir nem 20% nem 60%, mas tem que examinar se estão realmente cumprindo o que ocorre, o que determina o artigo 14. E é nesse ponto que nós entramos com novos pedidos de esclarecimento, tentando ainda derrubar a necessidade de fiscalização, que, entretanto, não deve preocupar, porque o que nós estamos procurando mostrar nos nossos memoriais
é de que o SEBAS é uma mero reconhecimento. Não há autorização por parte do fisco para que uma entidade seja considerada imune. Eles não podem dizer que aquela entidade que sempre estruturalmente acompanhou o artigo 14 do CTN, por só obter o SEBAS 2 ou 3 anos depois de ter pedido, a partir só daquele momento é que passou a ser imune. O SEBAS, o que o governo pode é apenas fazer um reconhecimento da imunidade. Há uma grande diferença, e é isso que nós estamos esclarecendo, entre o reconhecimento e a autorização. Se uma empresa, se uma instituição, melhor dizendo, não tem o SEBAS, atua com os requisitos do artigo 14 durante 3, 4, 5 anos, só depois vem a ter o SEBAS, é evidente que essa entidade, ela sempre foi imune. O seu reconhecimento não é que retroage, ele apenas reconhece uma situação em que o fisco fiscalizando percebe que efetivamente merece o gozo da imunidade. Não há como pretender o fisco uma autorização com o que desqualificaria tudo aquilo que dentro dos princípios das imunidades a instituição tinha direito no passado. O que vale dizer, se é uma mera fiscalização, e se os senhores lerem o voto da Rosa Weber, definitivo para ela diz o direito de fiscalizar, o que vale dizer, a concessão do SEBAS, a concessão da autorização, é uma concessão de reconhecimento, não é uma concessão de autorização com o data de vigência, de eficácia, de validade a partir daquela concessão. Isso me parece que é do espírito da própria decisão do ministro Marco Aurélio, quando, ao examinar a repercussão geral, declarou que só lei complementar é que poderia definir quais são os direitos das instituições imunes. E é interessante, nesse particular, o ministro Marco Aurélio não estava na conclusão do voto da ministra Rosa Weber, e com quem eu falei, o ministro Toffoli, em 2 vezes ainda, uma recentemente aqui em São Paulo, que ele queria um posto só no ano que vem, e ele avançou para o dia 11 de setembro, onde teremos a continuação do julgamento. O aspecto que me parece extremamente importante nessas conversas, enfim, fora do julgamento, mas que é importante na distribuição de memoriais, é que tanto um quanto o outro são absolutamente conscientes de que não pode se dar ao fisco o direito de dizer que eles estão autorizando, porque poderão segurar indefinidamente, principalmente à luz daqueles argumentos que realmente não, eu diria, para ser mais adequado na colocação e não parecer muito agressivo, argumentos que efetivamente não honram a grande inteligência de muitos dos agentes fiscais. De que o setor de filantropia é um setor que efetivamente deve centenas de bilhões de reais de tributos nos inúmeros autos de infração, o que vale dizer, sem perceber que o setor de ensino, o setor de saúde faz com o governo o que o governo não faz com os nossos impostos para a sociedade. Faz um retorno que o governo não tem. Esse aspecto
alguns dos ministros têm muito claro. É bobagem pensar que, depois de termos 218 hospitais, segundo o Rui Altenfelder, que foi elemento que dirigiu a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, durante 218 hospitais que estiveram fechados, foram fechados, desde o início da nossa ação há 20 anos, num país que tem necessidade de saúde. Inúmeros estabelecimentos de educação que desaparecem e o fisco diz, não, eles poderão pagar, quando na verdade eles não devem pagar. E o fisco vive dizendo, e muitos jornais apoiando a tese de que essas instituições devem bilhões, dezenas, centenas de bilhões de reais, que de rigor não devem, porque o fisco não tem examinado o que está nas decisões desde 1999 e que declara que, em matéria de contrapartida, nenhuma instituição tem que obedecer os 20% e os 60%. Algo que ficou claríssimo no voto, em que agora nós estamos apenas discutindo se há necessidade ou não do SEBAS, mas que ela diz, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal declarou, diz ela, tese unânime, de que as contrapartidas terão que ser feitas por lei complementar. Eu digo isso porque, creio eu, que nesse julgamento do dia 11, aqueles que os senhores têm contato com os ministros, esse aspecto tem que ser batido com toda a intensidade, para que eles percebam que, na verdade, está em jogo a sobrevivência de dois setores fundamentais para o país, que é a saúde e a educação. Certa vez, numa audiência pública em que discutíamos o ProUni, a deputada Maria do Rosário disse, mas, professor, o senhor está aqui fazendo a defesa das entidades imunes. Por que a União? Por que o governo tem que não cobrar tributos dessas instituições? Por que razão nós temos que dar essas instituições quando há outras entidades, quando outras pessoas pagam tributos? E essas instituições não pagam contribuições? O senhor acha isso justo? Ele disse, deputado, a senhora está aqui, estamos eu e o Dalmo Florencio Dalmo Dallari defendendo a desnecessidade das entidades imunes estarem obrigadas ao ProUni, e ela e o Dalmo Dallari defendendo a necessidade de tributação. Basta que o governo, quando viu que ia perder, retirou o projeto de lei e daí fez uma medida provisória. Eu disse à deputada Maria do Rosário, deputada, nós pagamos 1/3 do PIB em carga tributária. É uma das maiores cargas tributárias do mundo e nós estamos em 14º lugar das maiores cargas tributárias do mundo. A carga tributária do Brasil é superior dos Estados Unidos, estamos com 35 contra 26, superior do Japão e da Suíça, estamos com 35 contra 30 e 31, superior da Coreia do Sul, estamos com 35 contra 24, superior do México, superior da China, nem se diz, e com esse tributo o governo não dá nem educação nem saúde. Eles têm a renúncia para quê? Dando um pouco, que é o não pagamento de tributos, se retribui para a sociedade aquilo que os senhores deveriam fazer e não fazem com os nossos tributos. E daí ela ficou em silêncio, não disse mais nada. Porque, de rigor, não se percebeu ainda a importância das entidades que prestam serviços de filantropia dentro das autoridades governamentais e principalmente dentro daqueles departamentos, dos erários da União, dos estados e dos municípios.
E creio que é isto que é FONIF, é isso que os senhores têm feito e que me parece extremamente importante. Mostrar a exaustão às autoridades, a deputados, a senadores, a administradores públicos, a importância do terceiro setor. Porque sem o terceiro setor, nós estaríamos com um país absolutamente descompassado, um país absolutamente sem educação, sem saúde. Porque, infelizmente, os nossos tributos não são destinados ao que é mais essencial. E nós vemos quanto o terceiro setor complementa, e muito bem, aquilo que os governos deveriam fazer com os tributos e não fazem. É por essa razão, ao concluir, que eu entendo, que, nada obstante o voto da ministra Rosa Weber, nada obstante a necessidade do SEBAS, que é a única exigência que ela põe de fiscalização, mas declara, e foi acompanhada pela ministra Carmen Lúcia nos embargos de divergência, que em relação às contrapartidas só pode ser feita por lei complementar, e é possível que o próprio SEBAS venha cair no dia 11, o ministro Toffoli, quando eu contei a ele, 218 hospitais foram fechadas desde o início da nossa ação, há 20 anos. Ele ficou impressionado. É bem possível que isso venha a cair. Mas se não cair, deixar bem claro, e esse é o aspecto que me parece importante, aqueles que têm um contato com os ministros, que se coloque que a função da fiscalização é de reconhecimento e não de autorização. Ninguém autoriza algo que não tem direito, mas reconhece aqueles direitos que estão sendo usufruídos. Vale dizer, se as instituições estão ou não aplicando os requisitos que no momento são do artigo 14. Era isso que eu queria trazer à reflexão dos senhores, porque eu acho que, entendo que no dia 11 nós vamos ter realmente a decisão definitiva. Eles estão, o ministro Toffoli, presidente do tribunal, que pautou, só o presidente pode pautar a pauta do plenário, ele está convencido da importância para o terceiro setor dessa decisão. E a impressão que eu tenho é que se nós trabalharmos ainda mais, temos distribuído memoriais, temos entrado em contato com os ministros, mas todos os senhores que são advogados de instituições, também podem apresentar memoriais para os ministros. Os memoriais não são apenas memoriais que devam ser apresentados pelos advogados que estão discutindo a matéria, mas qualquer advogado pode apresentar memorial em qualquer processo em andamento, em ações diretas de inconstitucionalidade, mesmo que não sejam anti-cure. Eu entendo que nós devemos ter a questão definitivamente solucionada. E com uma solução que, a nosso ver, seria ideal, sem a necessidade, inclusive, de pedir o SEBAS. Tem o direito de autorização, mas não precisa haver um documento de reconhecimento. Mas se for necessário esse documento de reconhecimento, evidentemente, considerar como mero documento de reconhecimento, já que a parte incontroversa, que é aquela parte em que se discute a contrapartida dos 20% e de 60%, a meu ver, está definitivamente solucionada, que não está sendo objeto do voto e das discussões agora nos embargos de declaração. Creio que é uma data extremamente importante, o dia 11 de setembro, e todos nós devemos fazer força para que os ministros venham solucionar uma questão que entramos em 1999. Em 2019, ainda estamos discutindo na Suprema Corte. Mas eu estou profundamente, bastante esperançoso de uma solução favorável por inteiro. Mas mesmo que não seja, que seja o SEBAS apenas de reconhecimento, que a parte fundamental,
que a contrapartida dos 20% e de 60%, essa definitivamente foi solucionada e transitada em julgado, dá tranquilidade para grande parte das instituições, das verdadeiras instituições de filantropia. Era o que eu tinha a trazer para os senhores para uma mera reflexão nesse início de debate.